Pronto, é com você, Assis. Bom aprimora para vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá para mais um Aprimora. Vocês estão conseguindo visualizar bem a minha tela? Sim. Sim. Aqui tá ok. Tá. Beleza. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Spring Profile. Tá? Então, aí para a galera que quer conhecer um pouco mais sobre o back-end, tá? Isso vai ajudar bastante. Hoje a gente não vai, o objetivo não é esgotar todo o assunto, porque ele é um pouco mais extenso, mas a intenção é apresentar o que é e algumas formas de se utilizar e mostrar principalmente assim, na prática, por que nós utilizaríamos isso, né? E para a galera também que tem interesse em DevOps, isso tem a ver também com DevOps do back-end, tá? Porque a partir dos profiles, a gente vai falar um pouco mais adiante, é que a gente consegue trabalhar com os diferentes ambientes que nós temos da aplicação. Então, assim, para dar uma introdução, o que é um Spring Profile, né? Então, se a gente procurar pela palavra profile, a gente vai mais ou menos encontrar uma tradução para perfil, né? Então, o que seria um perfil de uma aplicação, no caso, tá? Não se limita a isso, tá? Mas, se você for ver na literatura e na utilização, na maioria dos casos, nós vamos estar falando sobre questões de ambiente. Então, ambiente de desenvolvimento, ambiente de QA, um ambiente de homologação, ambiente de produção. Então, o Spring Profile ajuda a configurar nossa aplicação para os diferentes ambientes. Então, basicamente, seria isso. Tá? Então, a gente está falando basicamente de configuração, né, de ambiente. Pode ser utilizado por algum outro motivo? Pode. Mas, em geral, você vai ver na literatura que fala muito... todos os exemplos que vocês vão ver na internet, tudo mais, a maioria vai dizer relacionado aos ambientes. Eu vou explicar um pouco melhor. Vamos imaginar, então, inicialmente, para tentar explicitar, vou tentar ser o mais prático possível. Então, eu criei uma aplicação, tá, com Spring Boot, bem simples. Então, vocês vão ver aqui que é só botar lá uma Spring Boot Starter Web, que a gente vai fazer um REST aqui, fazer um controller, né, um REST controller, tá? Nada demais, tudo padrãozão. Você cria o boot, o Spring Boot, tá? E eu vou usar essa aplicação ao longo aqui da apresentação e vou evoluindo para demonstrar um pouco de cada detalhe de como isso funciona, tá? Para isso, a gente precisa entender, então, a gente vai levar em consideração que essa aplicação, ela vai ter configurações para diversos ambientes. Então, vou ter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de QA, posso ter produção, enfim, tem vários ambientes. E para cada ambiente desse, eu vou ter configurações diferentes. Por exemplo, no mundo real, né, eu teria, por exemplo, a conexão com o banco de dados, né? Então, meu data source lá, que geralmente a gente configura aqui no application.properties, né, que já vem por padrão quando a gente cria uma aplicação com Spring Boot, e que ele teria lá minha conexão com o banco de dados. Só que a minha conexão com o banco de dados, no ambiente de desenvolvimento é uma coisa, no ambiente de QA é outra, né, homologação é outra, produção é outra, ou pelo menos deveria ser, né. Então, dessas situações, é uma situação, por exemplo, que eu preciso ter configurações diferentes para cada ambiente, mas eu não quero ter que fazer nada manual. Eu não quero ter que... imagine se eu tiver... agora eu vou fazer o deploy no ambiente de produção. Eu vou lá no Application Properties e altero a propriedade, gero o pacote e mando fazer o deploy. Isso não é legal. Eu estou manipulando algo, estou correndo o risco de falhar na alteração, né? Estou com o risco de esquecer de alterar, enfim. E aí, em geral, o que é ter um Application Properties com várias configurações e aí fica comenta e descomenta, né, para evitar esse tipo de coisa, mas mesmo assim ainda fica falho, né? Eu corro o risco de não descomentar errado, não descomentar a configuração de outro ambiente, não o ambiente que eu estou querendo, enfim, é muito pior. Então, o que o Profile nos ajuda? Eu consigo ter uma configuração para cada ambiente, e a gente consegue de diversas formas. Eu vou explicar algumas delas, não são todas, tá? Mas as principais, de como a gente ativa cada um desse profile na hora que eu precisar utilizar, tá? Então, vocês vão ver aqui que vão ter horas que eu vou usar no Maven, tem horas que eu vou usar pelo Eclipse,
Isso vale para qualquer outra ideia também, tá? Não só para Eclipse, vale Visual Studio Code, tá? Mas eu vou usar o Eclipse, que é o que a gente geralmente utiliza nas aplicações para quando está desenvolvendo back-end, tá? Então, é importante vocês entenderem o conceito. Então, uma aplicação normal, né, Spring, né, eu criei aqui um cara chamado Demo Application, né, normal, então ele é um Spring Boot Application, que ele só vai startar, no caso aqui, como ele é um web, né, tem um módulo web aqui no meu Spring, no .xml, então ele vai carregar uma aplicação web aqui na porta 8080 default do Tomcat, tá? O meu Application Properties aqui, por enquanto, está vazio, não tem nada, né? Então não tem nenhuma determinação de nada, então não tem nenhuma configuração para esse ambiente. Então eu vou subir essa aplicação, tá? Subindo aqui na minha linha de comando. Desculpa, eu tenho que esquecer aqui. Só um instantinho. Acho que ele mudou o nome aqui. Só um minutinho, por favor. Não, essa primeira versão, na verdade, era só para mostrar para vocês como é que estava, como é que é a aplicação. Então, basicamente, é um demo, tem um run, mas não tem nada aqui rodando, por enquanto, tá? Não tem nada executando, o application property está vazio. E a parte de teste, vocês podem ignorar, isso aqui é padrão, tá? Vocês podem ignorar, tá? Mas isso aqui a gente não está sendo utilizado nesse momento, tá? O que a gente precisa, tá? Então, eu preciso, nessa aplicação aqui eu estou usando, eu vou usar como eu falei, um REST Controller, que vai ser uma chamada para uma API, que vai ser esta API aqui, tá? Tá no meu localhost, vai rodar na porta 8080 do meu Tomcat, tá? Ela se chama hello e eu tenho um parâmetro que eu boto um nome aqui e ela vai me responder. Por enquanto não tem nada aqui, então se eu for aqui ainda não está respondendo. Beleza. Deixa eu subir a versão que já tem a primeira configuração. Então, só um minuto. Então, só para vocês entenderem, né? Essa aplicação aqui, inicialmente, tá? A gente foi criado um controller que vai fazer justamente aquela URL, tá? Hello, tá? E basicamente o que ela faz é devolver o nome que eu botei e vai mais algumas variáveis, tá? Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, tá? E eu criei uma variável aqui que eu chamei de, ou propriedade, melhor dizendo, né? Que eu chamei aqui de minha propriedade teste, tá? E eu dei o nome dela aqui, o valor dela de azul, por exemplo, tá? Então se eu subir essa aplicação, ué, eita, ao vivo sempre dá problema, né? Deixa eu ver aqui. O que tá dando problema? Find or load main class. BR connect demo application. Ué, por que não foi? Tem outro projeto nesse mesmo workspace, Assis? Não, Você né? apagou a classe? Não, porque a principal tá já, acho que fez. Mas só Marcelo Git. Deixa eu ver se estou com o projeto certo. User Marcelo Git Spring Profiles. Deixa eu voltar aqui para o main. É porque eu tenho vários commits, eu estou navegando entre os commits para ver se... Eu queria fazer um negócio mais dinâmico. E deixa eu fechar o Eclipse aqui.
Melhor Eclipse. fechar o projeto primeiro. Tentar assim, só fechando o projeto. Eu juro que estava funcionando antes de a gente começar. É sempre assim. É igual o carro quando quebra. Quando você chega no mecânico, ele funciona. Pior que eu acabei de testar isso. Deixa eu fazer o seguinte. A dúvida. Não importa por. É que eu devo estar com ele aqui. Só um minutinho. Lá do GitHub. Acho que o Eclipse agora está pensando. Beleza, vai subir. Isso aqui era o que eu precisava. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Tá, foi. Essa aqui é a primeira versão que não tem, na verdade, ainda não tem o controller, tá? Então vocês vão ver aqui que ele não tem controller ainda aqui. Então é uma aplicação básica do que a gente está acostumado a fazer quando faz o Spring Boot. Criou uma aplicação, ele vai criar um .xml para a gente, né? Vai criar um arquivo application.properties e vai criar esse arquivo demo application aqui, que é do Spring Boot, para ele poder startar, beleza? E aí ele startou. Só que é uma aplicação que não tem nada, né? Por enquanto aqui nós não desenvolvemos nada. Mas a gente já pode olhar aqui alguma coisa no log. Vocês vão, se vocês vão conseguir ver o que está em destaque aqui. Mas ele está escrito aqui nessa linha que eu estou destacando do log, do console, que ele está no active profile set. Fail back to one default profile. Aí botou entre aspas aqui default. Então o que isso significa? Eu não configurei nenhum profile, eu não ativei nenhum profile, melhor ainda, eu não ativei nenhum profile. Então, quando eu não ativo nenhum profile, ele procura um default, tá? Que é o profile default. O que isso significa na prática, tá? Toda vez que eu não tiver um profile ativo, ele vai procurar um default que o nome dele é default. E da onde que ele procura, onde é que o nosso querido Spring procura as configurações dele? No arquivo application.properties. Então, o application.properties é a
configuração do profile default. Toda aplicação que você criar, ele vai ter sempre um profile default, que por padrão é o arquivo application.properties. Beleza? Acho que até aqui ninguém teve novidade, porque vocês sempre trabalharam pelo menos com o arquivo do application.properties, tá? Mas, seguindo aqui o nosso roteiro, vamos ver se vai dar certo agora, o que eu vou fazer. Deixa eu primeiro parar ele aqui. Não tô nada demais, né? Ele default, por default, se você não botou nenhuma porta no Spring Boot, ele vai dizer que a porta que vai subir é 8080, e por aí vai pegar tudo padrão, né? O Spring, para quem não está muito acostumado com o Spring, mas o Spring ele trabalha com o conceito de configuração por convenção. Então, se você não informar para ele algo diferente, ele vai assumir algumas coisas por convenção. Por exemplo, que ele vai subir um servidor Apache, já que a gente colocou que é um web, a gente botou lá no .xml, que esse projeto ele tem como dependência um starter web, então ele sabe que vai ter que subir um Tomcat, por padrão é um Tomcat, existem outras formas de fazer sem ser Tomcat, tá? Mas por padrão, por convenção, ele é Tomcat e ele é na porta 8080, tá? Basicamente é isso. Então ele vai subir aqui por convenção tudo que está subindo aqui normalmente, tá? Para a gente continuar seguindo aqui, deixa eu ver se agora vai funcionar o que eu queria fazer. Eu vou configurar esse meu profile default. Tá? Nessa configuração, na verdade, o que eu fiz? No Application Property, vocês vão ver que ele está um pouquinho alterado. Eu criei uma propriedade chamada minha propriedade teste. Isso aqui é o nome que você quiser. Poderia ser uma propriedade do próprio Spring Boot, por exemplo, a porta de vez de ser na porta 8080 do Tomcat, poderia colocar em outra porta. Eu poderia colocar uma conexão de banco de dados, se fosse acessar o banco de dados, enfim, as propriedades que eu quisesse, ou uma propriedade minha qualquer customizada. Nesse caso aqui, para facilitar o entendimento, a gente vai fazer uma customizada, tá? Então eu criei uma propriedade chamada minha propriedade teste, que na verdade aqui é uma propriedade que vai dizer cores, né? Então eu botei aqui azul, tá? E aqui no meu controller, esse meu controller ele vai ter lá um REST controller, que vai ser um /hello, tá? E que ele vai, quando eu fizer chamar esse /hello e passar depois do hello um name, ele vai dar lá um alô, hello fulano, e aí ele vai apresentar duas coisas pra gente, que eu vou explicar para vocês. Mas deixa eu primeiro só ver se vai funcionar, pra gente não perder muito tempo. Tá, foi. Tá subindo. Tá. Basicamente, então, como eu não mexi em nenhuma configuração, né, por convenção, tá subindo na porta 8080, normalmente, tá? E tem um carinha aqui, /hello, que já tá mapeado lá, e que quando eu for chamar esse cara agora, esse meu back-end, essa minha API, ele vai me responder alguma coisa. O que ele vai me responder nesse caso? Ele vai me responder uma mensagem, que vai dar um hello para a pessoa, e vai imprimir também, né, nesse retorno, o Active Profile, que são variáveis que eu criei aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês, e a minha propriedade, que nada mais é do que eu consigo, com Spring, eu consigo pegar com @value, ler a propriedade que está ativa em algum profile, que é o profile que está ativo no momento. Como eu não ativei nenhum profile, como eu disse anteriormente, então nenhum profile foi ativado, então ele vai considerar, ele faz um fallback, vai dizer, olha, então eu vou usar o default. Então sempre vai fazer isso. Se você não ativar um profile, ele sempre vai procurar o profile default. Tá? E o profile default, por sua vez, olha o application.properties. Tá? Essa variável aqui, ela não está no application.properties, mas toda vez que a gente inicia o Spring, ele exibe isso para a gente. Tá? Ele já tem essa propriedade quando ele sobe o Spring. Então, quando a gente sobe a aplicação, ele já sobe algumas propriedades para a gente. Tá? Que não são as propriedades que você está configurando, mas propriedades de runtime, né? que estão em execução no momento que subiu a aplicação.
Uma delas é o Spring Profiles Active. Então, aqui é a propriedade que define quais são os profiles que foram ativados. Esses 2 pontos aqui, gente, é só para vocês entenderem que se não tiver nenhum ativo, 2 pontos eu poderia colocar um qualquer aqui como valor para essa propriedade. Aí essa variável Active Profile, se não encontrasse nada aqui, esse carinha, ele iria botar alguma coisa. Como eu não botei nada, ele fica nulo, tá? Porque é nulo mesmo. Mas poderia ser isso serve para qualquer outra propriedade. Por exemplo, minha propriedade teste. Se ela estiver vazia, eu quero botar 2 pontos e azul. E aí o meu código sempre vai interpretar, se não foi setada essa propriedade, ele colocaria azul ou, sei lá, vermelho. Ele interpretaria como vermelho. Tá? A gente pode até fazer isso daqui a pouco. Mas, basicamente, isso aqui é a forma que o Spring trabalha de uma forma bem simples, dele procurar o arquivo de configuração daquele profile, né, e trazer as informações, e vai ser printado aqui. Então, se eu chegar agora e for aqui no meu Postman, eu estou passando lá localhost 8080, que é a porta que está rodando o padrão, hello é o nome da minha API lá, a raiz da minha API, e a sys é o atributo que ele espera de name lá para poder exibir. Tá? Vou botar aqui neck. Quando eu envio, então ele deu aqui, ó, hello neck, active profile tá vazio, você repara que tá vazio, tá? Porque eu não ativei nenhum profile, tá? E minha propriedade é igual a azul, tá? Por quê? Porque nós definimos aqui no application.properties que era azul, tá? Se eu colocasse aqui nessa propriedade vermelho, por exemplo, recarregar aqui, né, toda vez que eu mexer em alguma coisa, e se eu for executar aqui, ele vai aparecer vermelho. Beleza? E se eu não se eu tivesse, no caso do Active Profile, eu posso até colocar aqui só para título, como está nulo, eu poderia botar aqui teste. Tá? Porque isso aqui é só o valor da propriedade, tá, gente? Ele não está alterando que o Active Profile é teste, ele está alterando se não tiver nenhum active, se essa variável aqui, que é de runtime, não tiver preenchida, ele tiver nulo, ele vai retornar com teste. É isso que ele está fazendo, mas ele não está trocando o Active Profile para teste, tá? A forma de ativar, a gente ainda vai falar sobre isso. Então, se eu vier aqui agora, o Active Profile ficou com a string teste, beleza? Então, em geral, a gente não utiliza isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só por uma questão de demonstração. Tá? Então, lembrando, não tem nenhum profile ativo, ele vai procurar um default. O default é o que tem o application.properties, né? E ele vai tentar pegar, e @value é a forma que eu tenho com essa sintaxe aqui de dólar e entre chaves, e é como eu pego uma variável de configuração do application.properties. Ok até aqui? Vocês entenderam até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode levantar a mão, por favor. Aqui até agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá, até por enquanto tá simples. Então, isso aqui é o padrãozão que você vai fazer em qualquer projeto, né? Aí, vamos lá. Aí, deixa eu pegar aqui meu roteiro. Vou voltar, eu vou parar aqui agora. E eu vou criar agora um novo profile, tá? Chamado um profile de dev. Deixa eu ver se vai executar certinho. Tá subindo, beleza. Aqui, né, vocês vão observar que eu criei um profile dev. Então, como é que a gente cria um profile? Por padrão, a gente viu que no default ele procura por application.properties. Quando a gente cria um novo profile, a gente só precisa criar um arquivo chamado application, traço, e o nome do profile que a gente quer criar.
Esse nome pode ser qualquer nome depois do traço, mas a sintaxe tem que ser application traço alguma coisa. Então eu te crio aqui o application traço dev.properties. Então significa se em algum momento, eu vou explicar agora, daqui a pouco, como é que ativa um profile, mas em qualquer momento que eu for ativar um profile dev, ele vai procurar pelo application traço e o nome do profile que está ativo. Vocês reparam que o fato de eu criar um application traço dev.properties não ativa ele. Tanto é que eu aqui ainda continuo com a mesma frase aqui na inicialização, dizendo que nenhum profile foi ativo, foi configurado para estar ativo, então ele vai usar o default. Então ele continua lendo application.properties. Então se eu for, lembrando que o application.properties, a cor é azul, né? Então se eu voltar aqui no meu Postman, estão vendo o Postman também, não estão? Sim. Tá. Sim. Quando eu voltar no Postman, vou aumentar aqui que eu acho que fica melhor. Então, vocês vão ver o Postman que ele voltou lá, o Active Profile está vazio, né? E minha propriedade é azul, que é o que está configurado no caso aqui do nosso application.properties, ok? Então o fato de eu criar um profile, criar a configuração do profile, não significa que eu estou ativando um profile. Tá? Para ativar um profile, existem algumas formas, tá? Eu vou explicar as formas mais comuns e que provavelmente é o que a gente vai mais utilizar. Tá? A primeira coisa seria, se eu pudesse, eu vou aqui nas minhas configurações de execução. Então aqui, quando vem aqui, Run Configurations, no Eclipse, tá? Eu vou ter aqui Environments, que é onde cria as variáveis de ambiente. Então, são variáveis de ambiente que serão utilizadas apenas dentro do Eclipse, né? Então, eu crio a variável chamada Spring underscore profiles underscore active. E vou dar um valor para ela, tá? Eu vou dizer para ela que eu quero ativar é a dev. Não acabou de criar a dev? Então, vai criar a dev. Ok. E agora, se eu der um run, vocês vão reparar que aqui, ele agora mudou a mensagem e está dizendo, olha, o profile que tem um profile ativo que se chama dev. Então, meu profile que está ativo é dev. Então, automaticamente, por eu ter utilizado esse profile dev, ele vai procurar as configurações agora em application -dev. Então, se eu rodar agora, novamente aqui meu Postman, você vai ver que o Active Profile está igual a dev e que a minha propriedade é verde. Então, configurar uma variável de ambiente no Eclipse é uma das formas da gente ativar o profile. Tá? Vou parar aqui. Vou fazer uma outra forma agora. Importante, vocês repararam que a propriedade que eu usei é bem parecida com essa que está aqui, né? Spring Profiles Active. A diferença é que na variável de ambiente, onde é ponto, é underscore. Mas eu vou até aproveitar essa colinha. A outra forma de fazer isso utiliza justamente com ponto. Então a gente vem aqui também no mesmo lugar. Run Configurations. Eu vou apagar aquela variável de ambiente. Apaguei. E eu posso usar aqui como um argumento da minha JVM, tá? E aí, vocês vão fazer um paralelo muito rápido, porque se é um parâmetro, um argumento da JVM, significa que eu também posso fazer pela linha de comando. Então, não necessariamente preciso fazer só dentro do Eclipse, tá? Então eu vou colocar aqui "-d", que é para qualquer argumento, Spring, ponto, só que dessa vez vai ser underscore, é ponto, porque todos os argumentos do Java é com ponto, né? Então Spring Profiles Active, igualzinho a variável que a gente pega lá dentro, Spring, e aqui eu vou botar igual a dev. Vou dar um run. Vocês vão ver que mais uma vez ele está dizendo aqui que o profile que foi ativo é o dev. Vou rodar o Postman. E está aqui ativo o dev. E a minha propriedade verde. Que é a propriedade que foi setada em dev. Todo mundo entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Gente, não precisa ficar acanhado não, é para levantar mesmo, tá?
Eu sei que tem gente que trabalha mais com front-end, pode ter alguma dúvida. Fiquem à vontade. Se tiver uma variável geral na application.property, você mantém ela. Como é que é? Se tiver uma variável geral na application.property, ele mantém ela. Como assim, uma variável geral? Ó, tem, sei lá, configurações gerais na application.property e configurações específicas nos profile dev, QA, essas coisas assim, outros. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vocês vão reparar que aqui, a mesma propriedade, ela tem nos dois, no profile de dev e no default. Estou usando a mesma propriedade. Então, repare que ele pegou a propriedade do ambiente que está ativo, que é dev. Beleza? A gente vai falar mais à frente, lá em mais avançado, de como é que a gente faz quando tem uma propriedade em um e não tem em outra, por exemplo. Tá? Mas, em geral, na maioria das aplicações, vocês vão ver que vocês vão ter as mesmas variáveis. Porque o que você quer configurar são as mesmas variáveis, só que para ambientes diferentes. Mas eu vou explicar que tem uma combinação aí que dá para fazer. A gente vai ficar mais à frente. Isso é lá no final mesmo, acho que é no finalzinho mesmo. Tá? Mas é possível, a gente vai falando sobre isso. Mas basicamente, imagine o seguinte, imagine se isso aqui fosse uma conexão com o banco de dados, e eu tenho que ter lá a URL, usuário, a senha, qual é o banco, o esquema do banco, ou mais alguma outra propriedade de conexão com o banco de dados. Tudo isso você faria em todos os ambientes. Imagine que eu vou ter dev, QA, prod, e todos eles, cada um tem as mesmas propriedades com valores diferentes. E é isso, o que isso faz? Quando você sobe a aplicação, você consegue subir a aplicação ativando o profile que você quer. E aí ela vai pegar a configuração daquele profile, não de outro. Então essa é uma forma, por exemplo, que você só precisa ativar o profile correto para subir as informações corretas daquele ambiente. Beleza? Então, seguindo, né? Então ativamos o profile de dev. Então, essas foram as duas formas que nós vimos, né? Dentro do Eclipse, né, a gente conseguiu colocar o Spring Profile tanto como um argumento da JVM, quanto como um argumento ou como uma variável de ambiente. Da mesma forma, né, a gente pode fazer isso por linha de comando. Então, eu vou entrar aqui no projeto, vou dar um mvn em package. Então, vou gerar lá no meu target, lá meu jar, nesse caso aqui é um projeto que vira um jar. Reparem que já no package, quando ele foi empacotando no Maven e foi executar, né, ele já tentou verificar se tinha algum profile ativo. Como eu não ativei nenhum profile, ele simplesmente disse, olha, o profile ativo não existe, então estou considerando que seja o default. Então, se eu der agora aqui um Java menu, Java menu jar, target, nome Spring, profile.jar. Lembrando que ah, tá, já tá em uso, então tem que parar lá que eu não parei. Então, calma aí, tá certo. Parando aqui, a porta 8080 já estava em uso. Lembrando que o Maven ele faz esse start, mas depois ele interrompe, né? Ele faz um stop no set, é só para garantir que durante o processo de build funcionou. Tá. Aqui eu estou executando pela linha de comando. Então, eu criei um jar, empacotei esse jar, e como eu não disse nada, tá lá, ó, não ativou nenhum profile, então ele vai pegar o default. Então, se eu for agora lá no meu Postman novamente, ele agora vai pegar aqui como o profile está vazio, então ele fez o fallback para default e minha propriedade passou a ser azul. Beleza, vou parar. E agora eu vou começar ele exatamente como a gente fez antes, pelo argumento da JVM. Tá? Então vou passar o argumento na JVM, né? O meu Spring Profile
profiles active igual a dev. Dessa vez ele está dizendo aqui que tem um profile ativo que é o dev. Ele está subindo a aplicação. E se eu for no meu Postman, ele está lá o profile ativo dev e a minha propriedade é verde. Vocês entenderam até aqui? Sim, sim. Sim. Sim, sim. Tá. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou forçar aqui um erro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de você rodar em dev, vou pedir para ele rodar num profile chamado QA que eu não tenho um arquivo chamado application.properties. É um application-QA.properties. Tá. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer, opa, ó, eu tô com um profile aqui QA e que, mas beleza, eu carreguei, mas eu não tenho esse application-QA.properties. E como é que ele sabe que meu Tomcat tem que estar rodando na 8080? Porque isso não existe, porque uma coisa é quando eu estou no default, eu falei por convenção, o application é como se ele tivesse lido no application.properties que aquele cara era 8080, mas eu não avisei isso para ele. Tá. E aí o que acontece? O que ele está fazendo aqui? Toda vez, tá? Toda vez que você estiver trabalhando com o Spring Profile, o profile default ele sempre será carregado. Sempre. Sempre. Então, se eu chegar agora no Eclipse, desculpa, no Postman, mandar executar, vocês vão ver que o profile que está ativo é QA, mas a minha propriedade está azul. E azul, na minha propriedade, é a minha propriedade que está no meu application.properties. Mas eu não tenho um application QA.properties. Então significa que ele sempre carrega o default e sempre vai carregar o outro se alguém tiver ativo. E por que quando o application dev foi carregado, ele ficou lá com a variável verde e não ficou com a azul? Porque o que ele faz, na verdade, é um merge do application.properties com application.dev. Mas o dev sobrepõe, se tiver a mesma propriedade, ele sobrepõe o que está em application.properties, ou seja, do profile default. É isso que ele faz. Como eu não tenho um application QA.properties, ele não dá erro, mas ele vai pegar o que está no application.properties, já que aquela propriedade eu tenho no application.properties. Então, em geral, como é que a gente utiliza o application.properties e os demais? O application.properties é default, né? Ele não é de nenhum ambiente, vamos dizer assim. Geralmente o que a gente faz é, no application.properties, a gente bota tudo aquilo que é comum para todos os profiles. Então você pode ter uma informação aqui, pode ser uma string de alguma mensagem que você usa na aplicação ou alguma outra coisa, e que você, independente se é no ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, aquela informação sempre será a mesma. Vamos supor que todo o seu Tomcat não vai rodar na porta 8080, mas sim na 8081, todos eles. Você vai botar isso no application.properties. Você não precisa configurar isso em cada um deles. Então, qualquer propriedade que você precisa que seja utilizada de uma forma genérica, você coloca no ou eu não vou usar global, mas genérica para todos os profiles, você coloca no application.properties, que é o default. Aí você vai responder da pergunta melhor, mais detalhada da pergunta que o Alberto fez anteriormente. Então, toda vez que eu quero algo que seja único para todos os perfis, para todos os profiles, eu coloco no application.properties, porque ele sempre será carregado. Beleza? Beleza. Tá. Aí vamos lá. Então, eu consigo perfeitamente,
posso ter um perfil, eu coloquei QA ali, eu dei o nome de QA, mas poderia dar qualquer outro nome, e ele sempre vai tentar fazer um merge do application.properties com o application traço e o nome do profile, no caso seria o QA.properties. Como não existe, o merge de alguma coisa com nada é alguma coisa, né? Então ele sempre vai ficar só o que está no application.properties. Tá? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho aqui. Parar aqui, né? Tentar subir. Deixa eu ver o Run Configuration, se eu deixei alguma coisa aqui já no Eclipse. Acho que eu tinha deixado aqui o dev, vou tirar. Environment não tem nada, ok. Vou dar um Run. Beleza, não ativei nenhum profile, então ele está subindo como o default. Porta 8080, normal. Sendo que nesse caso aqui, o que foi feito? Né? Nós adicionamos uma nova propriedade, outra propriedade teste. E aqui no caso seria uma fruta. Tá? E eu botei aqui banana. No meu controle, eu adicionei aqui para ele buscar também essa outra propriedade. E que no meu retorno aqui, lá do meu REST, ele também vai retornar o valor dessa outra propriedade. Então, como eu fiz com default, no default essa outra propriedade está com valor de banana, então quando for executar aqui, ele vai dizer outra propriedade, banana. Não tem nada demais, já era esperado. Certo? Só que, eu vou parar ali agora, e vou configurar aqui na hora de executar, eu vou ativar o meu profile de dev. E se eu for executar, bem, ele pegou o profile de dev, a cor da minha propriedade é verde no dev, mas a outra propriedade pegou banana, que foi justamente o que a gente viu anteriormente. Ele fez o merge do que está no default com o que está em dev. O que está em dev, o que realmente tem em dev, ele sobrescreveu o que está no default. Ele pegou do profile que está ativo. Mas o que não tinha, ele pegou do profile default. Então, ele sempre, como eu falei, é um merge. Sempre o profile que está sendo ativo é o que vai sobrescrever se já tiver a mesma propriedade no default. Tá? Então, por isso que ele pegou metade de um, metade de outro. Aí nós vamos agora adicionar, vamos voltar aqui, parar. Vamos adicionar aqui essa mesma variável em dev. Se eu rodar agora, o dev está ativo, né? Deixei ativo nas configurações. Então, ele ativou o dev. Se eu for executar agora, vocês vão ver que a outra propriedade está banana, porque em dev eu continuei não botando nenhuma propriedade com aquele valor. Mas eu criei uma terceira propriedade chamada minha propriedade super legal. E dei aqui o nome de um super-herói, Iron Man. Beleza, então aqui ele apareceu. Continua aparecendo banana que ainda era default,
e outras propriedades. Tá? O que acontece agora, tá? Se eu for rodar, então meu código, só para mostrar para vocês, no meu controller, eu adicionei para ele pegar mais essa variável, minha propriedade super legal. Então, basicamente, o que nós temos é minha propriedade teste, eu tenho nas duas, outra propriedade teste eu só tenho no meu default, e no dev eu coloquei essa minha propriedade super legal. Eu tenho uma variável em comum e cada um tem uma variável nova. Como eu ativei o dev, ele fez o merge entre default e dev. O que acontece se eu chegar agora, por exemplo, e nas minhas configurações, eu tirar o meu argumento de dev? Então ele não vai ativar dev. A gente já viu que se eu não ativei o dev, ele vai rodar a default. Só que ele vai quebrar minha inicialização. Por quê? Porque no meu código, eu estou esperando resolver essa propriedade, minha propriedade super legal. E application.properties não tem. Então, ele vai informar para mim que ele não consegue subir a aplicação porque ele não conseguiu substituir o valor da propriedade, minha propriedade super legal, utilizando apenas o meu profile default. Tá? Então, isso não seria possível. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que se você estiver utilizando essa propriedade no código, dependendo do profile que você está ativando, você tem que tomar muito cuidado. Vamos supor que eu tivesse, ao invés de ser só aqui tivesse outra propriedade em QA, por exemplo, e eu não tivesse posto esse cara aqui. Como ele não está no default, ele iria também quebrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então só para vocês entenderem que ele quebra, ele nem sobe. Tá? A aplicação não sobe. Tá? Essa é a verdade. Deixa eu voltar agora. Não preciso nem parar, né? Porque ele não subiu. E agora nós vamos adicionar o profile de QA. Então vocês vão ver que agora eu tenho um profile de QA e que eu também tenho a minha propriedade teste e minha propriedade super legal, assim como eu tenho em dev. Mas eu também não tenho essa outra propriedade que eu tenho lá no meu ambiente de default, né? Mas aqui eu tenho lá minha propriedade é cinza, Batman, beleza. Se eu iniciar agora, eu vou trocar, né, nas minhas configurações. Em vez de ser dev, eu vou fazer com QA. Vou mandar executar. Ele ativou o QA. E quando eu der um send agora, ele vai mesclar o default com o QA. Então ele achou QA. A minha propriedade é cinza no QA. A outra propriedade só existe no default. Então ele pegou o que está no default. E a minha propriedade super legal é Batman. Beleza até aqui, pessoal? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer, a hora é essa. Já pode fazer uma prova, Cis, sobre Calma, esse hora. terminou ainda não. Tem mais coisa aqui ainda. Tá. Da mesma forma que da mesma forma que a gente não conseguiu subir a aplicação, quando a gente só subiu o default, ele também vai dar o mesmo problema quando eu for fazer, por exemplo, entrar aqui pela linha de comando, e se eu fizer aqui um Maven Clean Package,
Se bem que eu tô na main, né? Esquece. Eu tenho... Não, default, tá. Agora que vai dar. Ele vai dar erro. Certo? Porque ele faz a mesma coisa, ele vai tentar ele vai fazer o clean, vai fazer compilar aquela coisa toda e vai tentar subir a aplicação e vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho a propriedade. Tá? Também, mas existe a mesma forma de eu fazer isso. Então, da mesma forma, eu consigo no Maven usar o profile. Então eu posso dizer aqui para o Maven que eu vou usar o profile dev, por exemplo, ou PA que a gente acabou de usar, por exemplo, agora. Então, dessa vez ele ativou o QA, ele vai conseguir subir a aplicação porque o merge entre o QA e o default consegue ter todas as propriedades que eu preciso na minha aplicação, que estão sendo mencionadas na minha aplicação. Então não quebra a aplicação. Beleza? Beleza. Aí agora a gente vai para um tópico um pouquinho mais avançado. Nós vamos agora trabalhar com as classes. O que acontece? Até agora, a gente só trabalhou os profiles para definir as propriedades que a gente quer buscar. Então, a partir do princípio que é um application.properties, e isso aqui seria somente em relação ao arquivo de propriedade, configuração. Mas é possível também, no Spring, você ativar um bin de acordo com o ambiente também. Tá? O que seria isso? Imagina aqui que eu tenha no meu controle, deixa eu só atualizar aqui. O meu controller, por exemplo, eu fiz aqui uma injeção, né? Eu tenho um data source config, vamos imaginar que isso aqui é uma classe que faz alguma configuração com um banco de dados. Poderia ser qualquer outra classe, tá, gente? Mas você tem classes diferentes de acordo com o ambiente. Cara, poderia ser uma classe utilitária, por exemplo, para log. E aí você, por exemplo, vou até dar esse exemplo do log. Imagina que eu tenho uma classe utilitária que eu gero log. Eu só passo para ela lá, passo uma string e ele se vira lá para escrever o log lá no meu servidor de aplicações. Só que quando eu quero fazer para esse log no ambiente de produção, eu não quero que ele faça log, eu quero que o nível de log não seja info nem debug, seja outra coisa, só pegue algum tipo de level de log. Então ele só vai pegar se for warning, erro de fatal. Já nos outros ambientes eu quero que ele pegue info, e no de dev eu quero que ele pegue inclusive debug. Tá? Então são formas de você configurar uma classe. Então você vai ter que ter... Você poderia fazer isso de que forma? Poderia fazer ifs? Poderia fazer ifs, mas ia ficar feio. E se você tiver uma classe que tem muitas funcionalidades dentro dela, ficaria pior ainda. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou usando uma classe que seria uma pseudo-configuração, tá? de data source de acordo com o ambiente. E aí a gente também exibe ela aqui no final. Tá? Então aqui eu chamo esse cara e ele chama um método dele que é o setup. Se nós formos olharmos aqui, o que é esse cara na verdade? Ele é uma interface. Tá? Então eu crio uma interface normal, nada demais, e tenho os meus métodos da minha interface. Então quem for implementar essa interface vai ter que implementar esse método aqui, setup, que retorna uma string. E eu tenho aqui, só para efeito de teste, eu tenho duas classes. Uma de dev, eu chamei de dev data source config, e uma de QA. Esse dev data source config nada mais é do que uma classe que implementa aquela interface que a gente acabou de exibir, e por isso ela é obrigada a implementar o método setup que retorna uma string.
Aqui é só um exemplo, tá? Mas isso aqui poderia ser uma configuração, uma criação de uma conexão com o banco de dados, não sei o quê, então, enfim, por ambiente. E aí, para ativar, e como é que então é a mesma coisa para o QA. A diferença é que QA tem uma outra mensagem aqui. Qual é a diferença? Eles são components, então ele é um bin, né? Todas as anotações que a gente tem aqui, temos várias no Spring, né? Component é uma delas, então essa é uma forma do Spring saber que existe aquele componente, então ele vai subir esse componente na inicialização do servidor, ele procura por todas as tags service, REST controller, tudo que o cliente tem aqui no meu controller aqui, né? Também a gente tem um REST controller, então ele vai procurar por essas tags que são do próprio Spring e vai dizer, opa, isso aqui é um bin. Esse aqui é um componente, é algo que eu tenho que subir junto com o servidor de aplicações. Tá? É assim que funciona o Spring. E ele vai também vai subir esses caras também, mas ora, eu não posso subir os dois, porque quando eu fiz o uso aqui, eu fiz o uso da interface, eu me referenciei à interface. Não está dev data source config, nem QA data source config. Ele está data source config. Então ele está usando a interface. Como é que ele vai saber se ele vai usar dev ou se ele vai usar QA? Então, aí a gente usa uma nova tag, né, que a gente vai chamar de @profileDev. Então, isso aqui significa que eu só vou ativar essa implementação dessa interface se o profile que for ativo for o dev. Então, se o profile ativo não for dev, ele não vai ativar. Beleza? Já perceberam que eu não tenho eu só criei essas duas classes implementando dev e QA. Se eu for rodar default, vai dar problema, porque ele não vai ativar nenhuma dessas duas e ele não vai ter nenhuma implementação para ser executada aqui no meu controller. O meu controller não tem nenhuma implementação da minha interface ativa no meu contexto do Spring. Da mesma forma, é claro, se eu estou rodando para dev, vou ver aqui como é que tá as configurações. Se eu estou aqui, no caso, estou rodando para QA, por exemplo, quando eu der um run aqui, ele vai ativar o profile de QA, vai startar meu Tomcat, inicializou minha aplicação. E se eu executar agora meu Postman, ele vai colocar lá a data source config, setup, data source for QA environment. Vou trocar isso para dev. Subiu o profile de dev. E o setup ficou para dev. Tá, então essa é uma forma de você configurar ou ativar uma classe de acordo com o ambiente. Então é obrigatório que, para que isso funcione, você tenha que criar uma simples interface e você vai implementar para cada ambiente. Tá? Esse nome aqui, dev, na frente aqui, gente, é só de exemplo, poderia ser qualquer coisa, mas é claro que faz mais sentido a gente colocar o ambiente aqui, já que é uma classe que você está implementando só para aquele ambiente. Então fica claro que isso aqui é um data source config de dev. E aí você coloca um profile, qual profile que você vai ativar. Tá? Eu estou simplificando aqui, gente, mas existem muito mais coisas. Por exemplo, eu posso querer subir essa classe aqui para mais de um profile. E aí aqui viria um array de profiles que eu queria ativar, que eu quero ativar quando essa classe aqui, tá? Então pode ser um array também. E eu também posso botar um sinalzinho de exclamação, que eu acho que é aqui dentro, que aí significa que quando não for não for o profile de dev, você pode subir. Basicamente é isso, tá? Então essa é mais uma forma a gente então, a gente viu como propriedades, agora a gente viu classe ativando classes ou bins do Spring de acordo com o ambiente. Tá?
Imagine, por exemplo, uma coisa pode até ser bem simples, ó, uma forma bem simples. Imagine que a gente tem uma classe utilitária que ela vá fazer envio de e-mail para nossa aplicação. Só que, quando eu for fazer um envio, eu só quero fazer o envio se aqui for prod, se o profile for prod. Se não for prod, eu não quero que envie e-mail, porque eu não quero que ele envie um e-mail para o meu usuário, porque eu estou testando. Imagina meu cliente que está lá na ponta, que não sabe de nada, recebe um e-mail da aplicação, ele não vai saber que aquilo é de homologação de dev e tal, então ele não deveria receber um e-mail. Então essa minha classe utilitária, por exemplo, ela pode ser ativada só no ambiente de prod. Então eu criaria uma interface, né, de e-mail, de envio de e-mail, e que essa interface, para quando fosse um ambiente de prod, eu iria implementar ela para realmente mandar um e-mail, então fazer uma conexão SMTP, enviar o e-mail e tudo mais, mas se não for prod, né, seria isso aqui mais ou menos, quando for diferente de prod, ao invés de eu enviar um e-mail de fato, né, eu iria fazer uma outra coisa qualquer. Gravar, ou enviar por um e-mail padrão, né, em vez de mandar para o e-mail do cliente mesmo, mandar para um e-mail fixo que eu criei para a minha aplicação, ou só gravar em log, ou mandar gravar no arquivo texto, sei lá, qualquer coisa, mas não enviar esse e-mail, entendeu? Daria para fazer dessa forma também, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente for pensar, mas repare que é sempre voltado um pouco em relação à configuração, né? É sempre relacionado ao ambiente. Então, a maioria das coisas seriam para esse sentido, tá? Então, esse seria a forma da gente usar como classe, então não só como arquivo de propriedades. Tá, eu vou tentar pular direto. Eu vou direto para a última. Porque o resto foi mais ou menos algo parecido que a gente já viu. Tá. E por último, o que eu fiz? Eu criei mais um profile chamado application, profile chamado neck, que eu tenho uma variável chamada move, e tem lá Star Wars, tá? E eu tenho aqui QA, eu não tenho a move, e na dev eu tenho a move chamada Back to the Future Room. Tá? O que vai acontecer novamente? Né? Vou lá iniciar minhas configurações. Se ele está rodando então aqui em dev, então como está rodando em dev, provavelmente não vai ter nenhum problema. Deixa eu ver como é isso. Só dá um deixa eu ver se vai subir. Então estou em dev, vou executar, e aqui a aquisição, e o filme está lá, Back to the Future Room. E se eu rodar para QA? Lembrando que QA não tem a propriedade. Não tem a propriedade. Então, acho que tinha que ter parado antes na outra, né? Acho que eu não parei. Não, deixa eu parar primeiro a outra. Mas ele não vai funcionar, porque meu profile de QA não tem a propriedade move e nem a minha default. Lembrando que a gente sempre carrega default. Tá? Mas eu também tenho a possibilidade, tá? Eu poderia colocar aqui na default move e ele pegar uma da default, mas eu tenho a possibilidade de rodar múltiplos ambientes. E eu criei um ambiente chamado neck, que tem a propriedade que está faltando, que é a move. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eita. Poderia dizer que eu quero rodar QA e neck. Vai fazer o seguinte. Rodar neck e QA.
Aí vocês vão reparar que dessa vez ele está dizendo que, olha, estes dois profiles foram ativos, NEC e QA. E se eu for agora clicar aqui, executar, vocês vão ver que no meu NEC, eu só tenho a propriedade move. E aí, o que ele está fazendo aqui? Lembra que eu falei para vocês que o default ele sempre pega. Então, qual é a ordem que ele está fazendo aqui? Ele está procurando em default, aí depois ele vai no dev, porque o NEC, desculpa, e depois está indo em QA. Então, como ele não tem as outras propriedades em NEC, ele deve estar buscando alguma coisa de QA. O que tem de QA que ele está pegando? A cor cinza e a minha propriedade super legal, Batman. Então, ele está pegando cinza e o Batman. E a outra propriedade que só tem no default, ele está pegando do default. Tá? Agora, é importante vocês entenderem a ordem. Por quê? Por que da ordem? Porque, dependendo da ordem, quem vem depois sobrescreve se ele tiver a mesma propriedade. No caso aqui, QA não tem a mesma propriedade, as mesmas propriedades do que o application QA. Mas vamos dizer que eu queira fazer isso aqui, ó. Minha propriedade legal, eu vou adicionar agora em NEC. Eu vou dizer que é o Superman. Lembrando que a ordem é NEC e QA. Quando eu der um send aqui, ele continua dizendo que é Batman. Por quê? Porque como QA veio depois, ele sobrescreve no merge, ele vai sobrescrever. Então é basicamente o seguinte, ele pega default, aí vai perguntar qual é o primeiro profile ativo. Ah, é o NEC. Tá, então eu vou substituir. Vou fazer o merge do move, no caso, o default não tinha nada de move. Até tinha, né? Não tem. Então ele vai pegar o move daqui, porque não tem nada. E vai pegar a minha propriedade super legal. Ele vai olhar, o application property não tem esse cara, então ele vai botar o dele. Então ficaria Star Wars e Superman. Só que eu estou chamando o QA depois. Então, depois desse merge, do NEC sobrepondo o default, agora QA também vai sobrepor NEC. Ele vai chegar em QA e vai dizer, olha, a propriedade aqui é cinza, aqui não tem, então vai ficar. E a minha propriedade super legal, que era Batman, vai sobrepor a minha propriedade super legal, que era Superman. E o filme, como só tem aqui, só vai ficar no Star Wars. Então, ele vai fazer sempre o merge na ordem. Então, a ordem que você ativa os profiles faz diferença. Então, se eu fizesse ao contrário, se eu chamasse aqui NEC, depois o QA, deixa eu parar o outro, né? Deixa eu parar primeiro o outro. Qual foi a ordem que estava anteriormente, gente? Era Era NEC QA. Tá, então tá certo. Então, Agora aqui é NEC. Isso. Vamos ver o que tá dizendo aqui, ó. Ativou o QA, NEC. E quando eu for executar agora, a propriedade super legal pegou o Superman e a cor pegou cinza. Por quê? Como eu estou usando QA, NEC, ele está pegando o que está em QA, depois vai pegar o que está em NEC. NEC, nos dois tem essa variável Superman, então ele pegou Superman. Como não tem a outra variável da cor, ele está pegando a que está em QA. Como nenhuma das outras, nem QA, nem NEC, tem a propriedade, minha outra propriedade, ele está pegando aqui. Quer dizer, outra propriedade, né? Banana. Tá pegando aqui. Então, outra propriedade tá. Então, entenderam que a ordem influencia, sendo que a default sempre faz diferença.
ela sempre vai ser carregada. Então, por isso que a default deveria ser a que a gente vai usar, por isso que até o nome é default, né? Seria usado para todos os profiles. Mas se você tiver a mesma propriedade, ela vai sobrescrever na ordem que está aqui. Então, você vai fazer um merge de QA para default, depois de NEC para QA, ele sobrescreve. Se não tiver, se for nova propriedade, ele só vai adicionando. É literalmente o merge em tempo de ativação. Beleza? Entendido até aqui? Sim, sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Então, aí para o pessoal que tem mais interesse em DevOps, já perceberam que esse profile é a principal ferramenta que nós utilizamos para quando a gente sobe para um ambiente, uma aplicação, como é que a gente troca de um ambiente para o outro subindo a aplicação com as propriedades corretas, com a configuração correta do ambiente. É através do profile do Spring Boot. Então a gente consegue lá no comando do Maven, como eu mostrei para vocês lá do package, né? Mostrei aqui na linha de comando aqui. A gente consegue passar qual o profile que eu quero ativar. Então ele vai pegar aquele ambiente. Então então ele vai com todos os comandos do Maven, eu vou usar o profile para ele compilar para aquele ambiente, para ele gerar o pacote, para ele subir a aplicação, seja lá o que for, eu vou sempre usar o ambiente. Sempre vou usar o profile para determinar que pacote, o que está indo no pacote, o que vai subir quando subir o Maven. Beleza? Beleza. Entendeu, Carla? Oi, é 6. Vou rever o vídeo com muita dedicação, mas deu para entender sim. Basicamente esse é o segredo que a gente faz lá no Jenkins Files que a gente usou no cliente. A gente usa os comandos do Maven, na integração contínua, passando qual ambiente que eu estou me referindo. E aí, tanto para compilar, então eu faço isso em todas as etapas, porque eu não, tem que fazer desde o compilar, porque eu quero garantir que quando eu for compilar, por exemplo, que não vai dar problema, que não tem uma propriedade que foi adicionada em dev e alguém esqueceu de botar isso no ambiente de QA, por exemplo. E é claro, isso vai fazendo para todos os ambientes à medida que o pacote vai avançando no IC. Aí só para vocês entenderem agora, isso tem a ver justamente com o que nós já falamos sobre o Git Flow. De acordo com a branch que você está fazendo o merge, eu vou saber para que ambiente você está querendo, na verdade, promover o pacote. E aí, com isso, eu troco no meu script do Jenkins File, eu sempre verifico. Se a branch por exemplo, branch development, então eu sei que o ambiente que você está querendo trabalhar é o de dev. Então, todo o resto que eu vou fazer dos comandos de compilar, gerar pacote, fazer deploy, eu já sei que é o ambiente de dev. Se você fizer isso numa branch release, eu sei que você está querendo entregar para QA testar. Então eu vou fazer tudo isso com o ambiente de QA. Quando chega em main, né, que é a minha principal, significa que eu estou querendo subir para produção. Então eu vou compilar, gerar pacote e fazer deploy em produção. Então por isso que tem uma coisa casa com a outra. Git Flow com os ambientes que a gente vai subir e com o IC. O IC é o cara que orquestra isso tudo. Então ele identifica a intenção de qual ambiente ele precisa, que ele vai executar aquela integração contínua e fazer o deploy, né? E aí a gente consegue fazer, e essas configurações no back-end a gente consegue fazer através do Spring Profile. E lembrando, posso ter quantos ambientes eu quiser. E sempre vai carregar o default por padrão. Existe uma outra forma, tá? Só por curiosidade, a gente viu que tem um application.properties, que quando a gente cria um Spring Boot, e ele já dá o nome desse profile de default. Mas você tem uma propriedade que você pode colocar na inicialização do Java, por exemplo, que você vai dizer que o default
O Profile Default não é o Default e é outro nome qualquer que você queira, por exemplo, o NEC da vida. Não vejo muito uso nisso, mas você pode determinar que o Profile Default não é o Default, é outro Profile. Mas, por convenção, o Spring, se você não disser para ele, o Default é o Profile que vai ser o Default mesmo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Levante a mão, por favor. Eu vou colocar aqui, só a título de curiosidade, depois se vocês quiserem ver. Deixa eu pegar aqui o meu... Esse projeto está no meu GitHub, está público. Falei... Coloquei no chat para vocês. Tá? Se vocês quiserem baixar, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. E aí pode ser até válido para os outros aprimoramentos, que eu acho que tem um negócio legal. Vocês viram que eu fui evoluindo o código à medida de que eu queria mostrar novos cenários. Para isso, eu basicamente o que eu fiz? Para cada cenário que eu queria testar, eu fiz um commit diferente. Então vocês vão ver que tem um history aqui. Eu tenho lá meu commit inicial, que foi quando eu criei o projeto. Depois foi quando eu adicionei o default profile. Eu botei as informações lá no application properties. E criei lá meu controller, aquela coisa toda. Depois eu fiz o dev profile e assim fui fazendo. E para navegar entre eles, eu só preciso clicar onde eu quero. Vim aqui, dar um checkout. Aí ele vai justamente, vai dizer que está em detested mode, que eu vou explicar depois, posso explicar isso outro dia com mais detalhe. Mas basicamente ele não está mais fazendo tracking, então qualquer alteração que você fizer aqui agora você não consegue fazer commit de novo, mas não é o objetivo, né? E aí quando eu quero voltar, eu só tenho que dar um team, switch to main, ele vai sempre para o último, né? O meu main é o principal, é o meu último commit. E aí eu vou lá e escolho o próximo, default profile, e aí faço o checkout, e ele fica nisso o tempo todo. Quantas vezes eu precisar. Aí eu faço isso para poder evoluir, vocês entenderem. E até se você for pegar lá no GitHub, por exemplo, vocês podem seguir pelos commits, e você vai entender a evolução do que foi modificado no código para cada coisa que foi dita. Só ajuda a entender a progressão do que pegar o código inteiro com tudo, que aí fica muito mais complexo de entender tudo de uma vez, tudo misturado, tá bom? É isso, pessoal. É só isso tudo. Valeu, meu camarada. Muito bom, hein? Show de bola. Bom, gente, lembrando que a gente gravou, vai ficar lá no Drive e eu vou subir no nosso canal do YouTube também, tá? Pode parar então a gravação, né? Arrasou, Rian. Eu não consigo parar a gravação, não?